Olá pessoal, professor Xavier por aqui. Nesse vídeo nós veremos sobre função afim, raiz e estudo do sinal. Vejamos então aqui de início sobre raiz de uma função. Zero de uma função ou raiz de uma função são a mesma coisa. Zero de uma função é todo número x cuja imagem é nula, ou seja, cuja imagem da função é igual a zero, tá certo? Então, assim, para determinarmos o zero da função afim, basta resolver a equação de primeiro grau, ax mais b igual a zero, já que o modelo geral da função afim é ax mais b. Então, apresenta a solução única, x igual a menos b sobre a. Então, de fato, se nós resolvermos aqui ax mais b igual a zero, com a diferente de zero, obviamente, teremos ax mais b igual a zero, se somente se ax é igual a menos b, se somente se x é igual a menos b dividido por a. Vejamos um exemplo aqui. O zero da função f de x igual a 2x menos 1 é x igual a 1 meio, pois se você igualar 2x menos 1 a zero, como está escrito aqui, você vai ter 2x igual a 1 e x igual a 1 meio. Obedecendo então o valor geral aqui para a raiz de toda função afim, menos b sobre a. Note que você colocar menos 1 dividido pelo valor de a, que é 2, então vai dar 1 meio. Tranquilo? Vejamos então aqui agora o estudo do sinal da função afim. Considerando que x igual a menos b sobre a, zero da função afim, f de x igual a x mais b, é o valor de x para o qual a imagem da função é igual a zero, ou seja, para o qual f de x é igual a zero, examinemos então para que valores ocorre f de x maior que zero, ou seja, a imagem maior que zero, ou f de x menor que zero, ou seja, a imagem menor que zero. Imagem positiva maior que zero, imagem negativa menor que zero. Vejamos então. Nós já sabemos que se a função anular, então a raiz é o valor correspondente, x igual a menos b sobre a. Agora, se o valor de x, que é o domínio, for maior do que a raiz, nós teremos as seguintes opções. Se o coeficiente a for maior que zero, então a imagem da função também será maior que zero. Se o coeficiente a for menor que zero, a imagem da função também será menor que zero, ou seja, para valores de x maiores do que a raiz, a imagem vai obedecer o mesmo sinal do coeficiente a. Tranquilo? Vejamos aqui, se x for menor do que a raiz, os valores de x for menor do que a raiz, aí nós temos opções diferentes. Se a for maior que zero, se a for positivo, a imagem será negativa. E se a for negativo, então a imagem será positiva, ou seja, se a for menor que zero, a imagem será maior que zero. É o contrário, tá certo? Então vejamos aqui no GeoGebra uma melhor explanação sobre isso. Está plotada aqui uma função afim ax mais b, e eu criei controles deslizantes para o coeficiente a e para o coeficiente b. Eu vou deixar aqui o b na posição 2 e o a na posição 1. Pronto, tá aqui. Note que esse ponto a que está aparecendo aqui, ó, no eixo x, é justamente o valor da raiz, é o ponto de interseção com o eixo x. É a raiz da função x mais 2 que está aparecendo aqui, ó, 1x mais 2 ou simplesmente x mais 2. E o valor de b, que é o ponto b aqui, ó, é simplesmente o ponto de interseção com o eixo y, vocês já sabem. Como b vale 2, o coeficiente b vale 2, então o ponto aqui vale 2 também em relação ao eixo y. Muito bem. Vejamos agora a questão de imagem. Imagem é sempre analisar a parte da função aqui, se ela está na parte positiva de y ou negativa de y. Y é o nosso contradomínio e no contradomínio estão todas as imagens da função. Então, acima do eixo x, y é positivo. Abaixo do eixo x, y é negativo. Então, essa parte do gráfico aqui em verde, ó, que eu estou passando o mouse, ela está na parte o que? Negativa de y. Então, aqui são imagens negativas. Essa outra parte que eu estou passando aqui o mouse, essa parte de verde, ela está na parte positiva de y, então são imagens positivas. Note que essa parte que eu estou passando aqui agora, ela tem imagens positivas, ela está à direita da raiz, que é esse ponto aqui, menos 2, esse valor aqui, menos 2 e 0. À direita são valores maiores, então
x aqui é maior do que a raiz. O que acontece quando x é maior do que a raiz? Se o a for maior que zero, a imagem também é maior que zero. É o que está acontecendo. Tranquilo? X menor do que a raiz, a imagem está sendo menor do que zero. Vamos voltar lá no slide e ver se isso realmente acontece. Ó. X maior do que a raiz, se a é maior que zero, a imagem é maior que zero. Se x é menor do que a raiz e a é maior que zero, então a imagem é menor que zero. É o que está acontecendo lá. Olha só. X menor do que a raiz, o a é maior que zero, a imagem está sendo menor que zero. Tranquilo? Agora vamos alterar aqui. Vamos colocar o a negativo. Menos 1. Pronto. Vou deixar o b valendo 2 mesmo. Não tem problema não. Note que o comportamento do gráfico agora ficou diferente. Tranquilo? Vamos lá. A raiz agora é o número 2 e não menos 2. A raiz agora é o número 2. À direita da raiz, os valores de x maiores do que a raiz, nós temos aqui essa parte do gráfico como sendo imagem negativa. Será que isso realmente está acontecendo? Ó? Maior do que a raiz, imagem negativa. Você percebe que o valor de a também é negativo, e é o que está sendo dito lá no slide. Quando x é maior do que a raiz, a imagem da função obedece o mesmo sinal de a. Então aqui é negativo, porque o a também é negativo. Você está pegando x maior do que a raiz. Para x menor do que a raiz, a imagem está sendo positiva. Ó, essa parte de verde aqui do gráfico está sendo positiva. Então por isso que para x menor do que a raiz, a imagem está sendo positiva. Então ocorre ao contrário. Vamos lá observar no slide. Então, se x é maior do que a raiz e o a é negativo, é menor que zero, a imagem também vai ser menor que zero. Nós já observamos lá. E se x é menor do que a raiz e o a é menor que zero, a imagem vai ser positiva, vai ser maior que zero. É o que acabamos de mostrar aqui. Então, x maior, imagem negativa, obedece o mesmo sinal de a, que é negativo. X menor do que a raiz, imagem positiva. Tá certo? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham esclarecido qualquer dúvida aí sobre esse assunto de sinal da função afim. Faremos alguns exercícios posteriormente para poder entender melhor esse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Um abraço.